é preciso ouvir muito mais do que a gente ouve. Você precisa ter o hábito de escutar mais a música que você está aprendendo. Muito mais do que você faz, porque às vezes a gente não tem esse hábito. A gente escuta antes de começar a tocar e depois para de escutar. Não escuta durante o processo de aprendizado daquela música. Tem que escutar essa música, tem que escutar muito, tem que escutar antes, tem que escutar durante, tem que escutar, porque você vai criando memórias de como é de fato aquela interpretação. Você pega por intuição, você fica intuitivo de como é aquela música, você vai lembrar de como é a questão do caráter dela, da expressividade dela. E uma vez que você já abstraiu dessas preocupações de nota certa no tempo certo, isso, assim, transborda em você, porque já é uma memória que você tem. Então, isso transborda essa preocupação de começar a buscar esse caráter. Esse refinamento de sonoridade é algo que é de base do sistema de ensino Suzuki. Por quê? Porque o ensino Suzuki, ele não coloca a leitura da partitura como o primeiro processo de aprendizado musical. Ele coloca a escuta da música. Então, os alunos escutam muito, muito a música que eles vão aprender. Quando eles começam a ler a partitura, eles já têm memória de como aquilo soa. E já ficou de forma intuitiva os contornos fraseológicos, já ficou de forma intuitiva as partes que são com uma expressividade X ou com uma expressividade Y, se muda o caráter ou não. Então, é muito importante que você aprenda a colocar essa escuta, sabe? Daiane, eu não faço aula do meu instrumento no sistema Suzuki, isso é ruim? Não, isso significa que você faz aula sobre o sistema tradicional. O sistema Suzuki tem coisas muito boas de aprendizado, o sistema tradicional tem outras coisas muito boas. E o fato é que a gente tem que aprender a usar o que é bom de um para o outro. E o sistema tradicional não foca, não ensina tanto, pelo menos dentro da música erudita, a ouvir tanto. Muitas vezes é mais com a leitura. E a gente esquece disso que é tão importante, inclusive ouvir diferentes intérpretes para comparar e ouvir, mapeando, anotando o que você está ouvindo em termos de caráter, de expressividade, para que isso depois se torne um foco de estudo, para que eu converse, para que eu busque com o meu professor, para que faça sentido o que ele me fala, para aumentar a força, para fazer assim, para colocar o peso de braço assado, para que a gente comece a conectar entendimentos musicais, auditivos, com conhecimentos técnicos, para que uma coisa feche na outra. Agora veja, não adianta também só estudar músicas. Nós precisamos refinar a nossa técnica instrumental. Quando a gente está crescendo e está avançando no domínio do nosso instrumento, é inevitável que a gente passe por estudo de métodos. E eu já fiz aulas aqui no canal falando sobre isso, a importância de estudar métodos. E método é diferente de metodologia, tá? Assiste depois essa aula, se você ainda não assistiu, pesquisa aqui no canal. É muito importante que a gente estude métodos, porque os métodos vão conduzindo o nosso refinamento da técnica, do domínio instrumental, para aprender a tirar o melhor som do instrumento. Por exemplo, quando você está no cello, você tem que aprender a coordenar o peso de arco, se você está usando metade do arco, a ponta do arco, o arco todo. Então, esse refinamento técnico, desse controle maior do arco, é algo que quem estuda cello vai aprendendo conforme faz exercícios técnicos. Isso ele incorpora depois nas músicas, no repertório que ele gosta de tocar. Mas é preciso fazer esses exercícios, esses métodos, entendeu? Porque eu preciso dar tempo para o meu corpo aprender a criar memórias musculares dessa coordenação que é específica do meu instrumento, porque a técnica é algo específico de cada instrumento. A técnica para tocar violino não é a mesma da técnica para tocar acordeon. Isso é um ponto específico. Então eu tenho que dar tempo para o meu corpo criar essas memórias musculares para a técnica do meu instrumento, para que depois isso possa ser usado, para que eu tenha esse embasamento para melhorar a minha sonoridade nas músicas que eu estou tocando. Então não adianta eu querer apenas estudar músicas e cada vez querer ficar melhor no som e na interpretação dessa música, o que é algo óbvio que a gente quer, mas não passar pelo beabá, pelo alicerce de fazer exercícios de construção de domínio técnico-motor. Isso não tem como discutir, apesar de parecer chato para alguns alunos, e talvez para você seja, a gente não pode fugir dessa base que a gente precisa solidificar cada vez mais para que, de fato, depois a gente alie
o nosso desenvolvimento musical, o nosso ouvido musical que a gente está desenvolvendo, o nosso conhecimento musical, com isso que já está embasado aqui, e para que o resultado de interpretação daquela música seja diferente, seja mais musical, seja mais expressivo.